Fala Paise, eu sou a professora Bruna Oliveira de História e nesse momento nós vamos tratar sobre o Juscelino Kubitschek, que tem como lema de campanha 50 anos em 5, tá? Bom, primeiramente é importante lembrar que Juscelino Kubitschek foi eleito logo após a morte de Getúlio Vargas, né, em 1954, e ele chega com uma nova proposta. Se a proposta de Getúlio Vargas era investir na nacionalização das nossas empresas, ou seja, criar cada vez mais empresas que fossem brasileiras, Juscelino Kubitschek ele vai então na contramão desse pensamento, né? Porque ele vai seguir aí o que a burguesia está desejando, né? Ou seja, o que a burguesia, o que a elite deseja? A elite deseja que o Brasil deixe de ser um país nacionalista e passe a ser um país que comece a fazer abertura para negociação com os mercados exteriores, né? Bom, uma das coisas que eu quero ressaltar aqui com vocês é a seguinte. Uma das coisas geniais, né, na figura de Getúlio Vargas é que ele consegue fazer com que o povo se sinta participante do processo republicano. Ou seja, ele se sinta dentro, ele se sinta representado, ele se sinta como uma peça importante daquele momento, né? Juscelino Kubitschek, ele vem com esse discurso também de que, olha, vai ficar tudo certo, estou aqui para cuidar de vocês, mas na verdade é que ele afasta ainda mais a República do Povo. E como ele faz isso? Bom, vamos desenvolver isso melhor. Primeiro vamos falar sobre a abertura econômica do Brasil. O que foi essa abertura econômica, né? Juscelino Kubitschek, atendendo aí aos anseios da elite, chega e diz: vamos abrir a nossa indústria e deixar então que as indústrias estrangeiras comecem a investir no Brasil. Como isso vai se dar? Ele diminui, né, os custos para que essas empresas aqui paguem menos impostos, então seja mais atrativo para elas estabelecerem suas sedes ou filiais por aqui, né? Então nós temos nesse momento um grande surgimento de várias empresas de automóveis que surgem aí dentro dessa abertura econômica. E aí todo mundo fica maravilhado diante daquele momento. O grande problema nessa abertura econômica, e que para todo mundo é muito positiva, é que a inflação estava absolutamente descontrolada naquele momento. E Juscelino Kubitschek não consegue lidar com isso, né? Então ele passa essa falsa impressão de que está tudo bem, mas ele faz a abertura econômica do Brasil para atender o pedido da elite e poder continuar no poder, né? Então, por que 50 anos em 5? Naquela época, o mandato presidencial durava 5 anos, e aí ele disse o seguinte: olha, nesses 5 anos que eu tenho, eu vou fazer uma revolução dentro da economia brasileira. E vou começar essa revolução abrindo a economia brasileira, deixando com que fábricas se estabeleçam, fábricas estrangeiras se estabeleçam no Brasil, pagando pouquíssimo ou nenhum imposto, para que elas fiquem aqui e contratem mão de obra barata, vamos gerar emprego. Mas gerou emprego? Gerou bastante emprego. Esses empregos foram bem remunerados? Longe disso, ok? E outra coisa extremamente importante. Em 41 anos, ou seja, de 1889 até 1930, que é quando nós temos a proclamação da República de maneira efetiva, ou seja, durante 41 anos, nós temos aí uma distância entre o povo e a República, que deveria ser coisa de todos, porque a pessoa não se sente, os cidadãos não se sentem representados naquele momento, né? E aí Juscelino Kubitschek, vendo que houve ali no Rio de Janeiro a revolta da vacina, em que a cidade foi totalmente destruída, resolve mudar a capital do Brasil para Brasília, né? Então nasce Brasília nesse momento. E qual é o problema, né, de fazer esse movimento de levar e criar ali a Praça dos Três Poderes? O problema é, você tem dinheiro para ir até Brasília agora, cobrar do deputado que está lá?
a gente não tem grana para ir a Brasília e fazer ali acontecer e ficar fazendo rebeliões ou, enfim, fazendo os protestos, né, que são necessários para que se haja um Estado democrático saudável. Qualquer rebelião, qualquer, digamos, rebelião que eu digo, revolta que eu falo de pessoas assim que estão buscando mudança, né, nesse regime que nesse momento está desigual. Então, não se tem como ir até Brasília. Então, quando ele cria Brasília, diferentemente do que ele diz, fala, olha, vamos aqui fazer uma república do povo, tal, ele tinha um discurso muito afável, uma fala muito mansa, era muito bem afeito, enfim, muito bonito, né? Um homem muito valorizado por isso. E aí ele consegue falar, olha, nós vamos criar uma nova capital para o Brasil. E aí o povo fica empolvoroso, olha, teremos uma capital, viva! Viva! O Brasil agora tem uma capital, só que essa capital, ele tira do Rio de Janeiro, pelo que aconteceu, leva para Brasília e exclui completamente qualquer chance que o povo tenha de chegar perto dos seus representantes, porque estamos falando de uma democracia representativa. O que significa isso? Significa dizer que nós votamos, nós escolhemos, né, as pessoas que estão no poder. Então, quando nasce Brasília, aumenta também a questão do povo de novamente se afastar do processo republicano, de novamente não se sentir inserido nem representado dentro desse processo, e eles ficam à margem disso, falam, olha, já foi lá para Brasília mesmo, não vou poder resolver nada, deixa isso para lá, e é assim que a vida segue, tá? Então, a industrialização do país, ela vai acontecer com essa abertura econômica. E a abertura econômica, ela é diferente da industrialização, por quê? Nós, quando falamos de abertura econômica, nós estamos dizendo, olha, antes não podia, agora pode. Mas a industrialização, ela vai acontecer de uma outra forma, ou seja, agora grandes máquinas vão começar a operar no lugar de pessoas, né? Nós vamos aí investir não necessariamente no que as pessoas precisam, no que elas necessitam de fato, né? Que é a criação de emprego com salários dignos. Nós vamos simplesmente dizer às pessoas, olha, você não está vendo com a franca expansão que nós estamos promovendo aqui com a industrialização do país? Ou seja, olha quantas máquinas bonitas chegaram, olha esse poderio que nós temos aqui disposto só para a gente. Então, assim, é importante que a gente saiba que, como muitos presidentes, a figura de Juscelino Kubitschek também é extremamente contraditória, né? Porque propõe-se e se mostra democrático, mas ele exclui o povo da república. Mais uma vez, vamos voltar para uma república que não é de todos, uma democracia que não inclui a todos. E, ó, direitos do povo, aqui, ó, bem pequenininho. Quanto menos reclamação, melhor. Por isso, cria-se Brasília. Bom, resumindo, falamos sobre JK, 50 anos em 5, esse lema que ele levou para fazer a sua campanha, a abertura econômica do Brasil e o que foi, a distância entre o povo e seus representantes, com o advento do surgimento de Brasília, e a industrialização do país. É isso, eu sugiro que vocês tirem uma foto do quadro para que vocês possam estudar e tirarem suas dúvidas de onde vocês estiverem. Tamo junto e até a próxima.